Em 2018, eu me desafiei a fazer algo que eu achava muito improvável que eu fosse conseguir fazer até o final. É um tipo de desafio criativo que eu nem sabia que era algo e que outras pessoas faziam. Não dá para dizer que é comum, mas de tempos em tempos a gente escuta pessoas fazendo algo parecido ou alguma coisa por 365 dias num ano. Bom, o que eu fiz e como que eu cheguei nisso? Em 2016, eu fui embora do Brasil, me mudando para o Canadá. Durante 2016 e 2017, eu fiquei tão envolvido com outros compromissos da vida que eu deixei as minhas câmeras jogadas num canto por praticamente 2 anos inteiros. Era tanta coisa nova, tantos compromissos, tanta coisa para arrumar, que eu não tinha tempo e não tinha motivação para pegar as minhas câmeras e fazer qualquer coisa relacionada à fotografia. Mas no final de 2017 isso já estava me incomodando um bocado. E eu tinha que fazer algo para mudar aquilo e me livrar daquele sentimento. Eu sentia que faltava algo. E tendo fotografado profissionalmente por alguns anos e por sempre ter tido a fotografia como algo que me acompanhava nas minhas horas de lazer, eu precisava encontrar alguma forma de trazer aquilo de volta à minha rotina e à minha vida. Foi quando então eu tive a ideia de fotografar Toronto todos os dias em 2018, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e postar pelo menos uma foto que eu tinha feito no dia, sem trapacear e pegando uma foto feita num outro dia qualquer. Eu chamei esse projeto de Toronto 365 Days, e eu vou deixar aqui algumas das minhas fotos favoritas passando do lado enquanto eu falo um pouco mais desse projeto. Então, seriam 365 imagens feitas em 365 dias. Era um desafio que demandaria muita disciplina, persistência e até um pouco de teimosia e que levaria minha criatividade ao extremo. A ideia não era ir todo dia a um lugar diferente ou cobrir a cidade geograficamente. A ideia era uma foto por dia por onde quer que eu passasse na cidade. E os desafios não eram apenas internos relacionados à persistência, motivação. Haviam incontáveis variáveis externas que poderiam me fazer perder esse desafio autoimposto. Eu tinha diversos compromissos de estudo, de trabalho, o clima muitas vezes inclemente, e aqui até um parênteses. Logo no primeiro dia, 1º de janeiro de 2018, a gente estava com algo perto de menos 30 graus Celsius, e o Lago Ontário, inclusive, estava congelado. Mas além do clima, compromissos, eu fiquei doente e chegou um ponto onde eu achava que tinha extraído tudo que eu poderia extrair, e por aí foi. Quando eu comecei, eu estava ciente de que eu não conseguiria 365 imagens espetaculares, ou que eu conseguiria 365 imagens independente da qualidade. Eu sabia que a maioria esmagadora delas seriam fotos medianas e até medíocres, mas a minha meta era pelo menos ter uma fotografia boa por mês. E eu acho que eu consegui atingir esse objetivo, pelo menos dentro dos meus parâmetros. Uma outra coisa interessante sobre esse projeto, em uma perspectiva pessoal, eu comecei fotografando com uma Nikon D300S, mas em abril eu comecei a fotografar com uma Fuji X-E3, que é uma câmera de sensor APS que eu utilizo até hoje eventualmente. Eu utilizei lentes primes de 12, 23, 50 e 135mm com foco manual. Esse projeto era um projeto de fotografia de rua, essencialmente. E embora eu estivesse utilizando câmeras digitais, eu queria me aproximar o máximo possível da fotografia de rua à moda antiga. E algumas fotos ficaram até acabando ligeiramente fora de foco, o que não me incomodou, não me incomoda nem um pouco, pois a ideia era muito mais um conjunto de documentação do que fotografias que deveriam ser impecáveis do ponto de vista técnico. Eu estava impondo a mim mesmo uma camada adicional de dificuldade ao utilizar apenas foco manual. Mas, ao mesmo tempo, de certa forma, eu sentia uma espécie de romantismo de estar usando um modo completamente manual. E eu não sei explicar direito, mas eu sinto que isso me ajudava também a ter algum tipo de conexão diferente com os assuntos que eu estava fotografando. Aquilo exigia mais de mim, mas também me fazia sentir mais consciente sobre o que eu estava fotografando. E toda a ideia era muito mais curtir o processo, essa jornada, do que a obrigação de entregar fotos. E um negócio desse tamanho e desse nível de exigência tem que trazer um grau de satisfação, pois caso fique apenas na obrigação, com certeza não se vai até o final. Bom, sem mais delongas, eu digo que eu consegui atingir as 365 imagens, uma por dia e sem trapacear.
Conforme o tempo foi passando, em 2018, eu também fui marcando no mapa os locais aonde eu fui fotografando. Completar esse projeto, obviamente, trouxe um senso de realização que foi bem legal, mas esse tipo de desafio criativo ele traz muito mais do que isso. Um dos pontos positivos é o aprimoramento técnico. A prática constante melhora as suas habilidades técnicas, criativas, de composição, de resposta a estímulos ao que acontece ao seu redor. E no que diz respeito à criatividade, ao se colocar numa situação dessas, tu tem que literalmente pensar fora da caixa e encontrar novas maneiras de muitas vezes abordar temas que são cotidianos ou até mesmo repetidos e torná-los interessantes. Esse tipo de projeto de longo prazo também ajuda muito o fotógrafo no desenvolvimento do seu estilo pessoal. Ao fazer isso, você aprende a se conhecer melhor, identificar diferentes abordagens que poderão ser utilizadas em situações futuras. Literalmente aumentar a sua caixa de ferramentas da onde tu vai poder tirar determinadas soluções quando precisar delas. Do ponto de vista pessoal, além da satisfação de cumprir algo desse tamanho, ainda há aspectos que são interessantes de observar. Isso é sem dúvida uma ferramenta de autoconhecimento como fotógrafo e até mesmo como cidadão. Eu passei a observar coisas ao meu redor que seriam situações de dia a dia e que passariam batido. E além disso, ter a consistência em um projeto desses ensina muito sobre persistência, que é um outro aspecto enorme. E em um último ponto, é que um projeto desses é um belíssimo exercício de documentação pessoal. Para mim, pelo menos, é muito louco olhar para trás e olhar para esse conjunto de fotografias de 5 anos atrás e saber exatamente o que eu estava fazendo em cada um daqueles dias. A comoção em relação ao atentado que ocorreu na cidade, a festa que foi a final da Liga da CONCACAF, um jogo de beisebol, crianças brincando num parque, um pôr do sol em um lugar legal da cidade, enfim. Um tempo depois, acho que foi até em 2019, um amigo meu me perguntou se eu faria esse desafio novamente. Algum outro tipo de desafio, com certeza, mas esse de 365 dias, não. Mas eu posso deixar uma dica para quem está assistindo. Eu diria, tente fazer algo semelhante, talvez não por um ano inteiro, porque isso de fato exige um nível de comprometimento muito grande, mas talvez por 1 semana, 2 semanas ou até um mês, quem sabe. Bom, espero que esse vídeo sirva de inspiração para quem está assistindo, e se em pelo menos uma pessoa essa mensagem ajudar a transformar uma ideia em algo concreto, já terá valido a pena.